fale um pouco sobre os resíduos que ficam ligados ao cadáver na hora da desencarnação. Esses resíduos que estão se referindo aqui, que a pergunta se refere, são os fluidos esses que dizem respeito à experiência corporal, que Allan Kardec chamava de fluido animalizado, fluido animal, e que nós não temos muito conhecimento sobre como se processam esses fluidos. A gente ainda tem um conhecimento muito incipiente, porque esses fluidos espirituais ainda não são, digamos assim, palpáveis para a nossa realidade de espíritos encarnados. Então a gente concebe por dados, por informação do mundo espiritual, mas não por experiência empírica, é claro. O que a gente sabe de informação do mundo espiritual é que, quando encarnado, o indivíduo tem vivência material, vivência no corpo, né? Então, nós temos o fluido vital, né? E fluidos que dizem respeito à experiência do encarnado. Então, esses fluidos que são uma combinação, ou que se combinam com fluidos espirituais. Então, nós temos, nesse sentido, esses fluidos que dizem respeito ao corpo, à experiência do corpo. Quando o indivíduo desencarna, aí que está uma coisa interessante. Quando ele desencarna, o espírito, a depender da situação moral, ele fica mais ou menos encharcado desse fluido e se liberta em um tempo mais ou menos maior ou menor, a depender do seu nível moral. Se trata de um espírito moralmente amadurecido, esses fluidos se dissolvem, se diluem rapidamente, ele se libera desses fluidos, né? O seu perispírito se libera, porque como o perispírito é um elo intermediário entre o espírito e a matéria, está em contato tanto com os fluidos espirituais como com os fluidos materiais, né? Quando eu falo fluidos materiais e fluidos espirituais, fluido é matéria. Mas eu estou falando dos fluidos dos desencarnados, os fluidos que dizem respeito ao mundo espiritual e os fluidos que dizem respeito ao mundo do encarnado. O que nós sabemos, e eu acredito que aqui a fonte que me vem à memória de maior referência, a fonte que eu recomendaria, ou a fonte que tem maior informação, quantidade de informação, que tem alusão sobre isso, é a obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, que faz alusão a esses fluidos, né? Aos espíritos, por exemplo, se aproveitar desses fluidos, né? Se ligar ao cadáver, né? Para vampirizar, né? O que a gente sabe é que o espírito apegado à matéria, ao se libertar da matéria, ele fica encharcado desses fluidos. E esses fluidos do mundo material dão a sensação a ele de estar ainda encarnado. Então ele sente fome, sente sede, porque ele está encharcado nesses fluidos. Mas esses fluidos não são causa. São causa dessas sensações, mas são efeito da sua vida moral. É a vida moral que ele levou na Terra que gerou esse encharcamento desses fluidos, dos quais ele não se libera facilmente, e que, por sua vez, gera essa sensação de fome, de sede, de desejo sexual, de desejo de dormir, né? Tudo isso que, por exemplo, André Luiz viveu em 8 anos na região que ele chamou de umbral, em Nosso Lar. Aquela experiência dele é uma experiência desse mergulho nesses fluidos, né? Porque ele viveu, como ele mesmo fala na obra, ele viveu com excessos, né? Ele viveu em uma conduta de excessos, né? Excessos de toda sorte. Então isso acabou ocasionando, resultando nesse tipo de experiência de André Luiz, né? Também como tantos outros espíritos, né? Então, esses resíduos ficam no espírito. O que é que acontece? Os espíritos desencarnados viciosos e viciados, e que não mudam de conduta e não decidiram por se libertarem do mundo físico, do mundo material, na sua maioria rebeldes, voltados, por exemplo, para o mal, para o vício, e que não mudaram a conduta, não se arrependeram, não fizeram reforma íntima, não querem se renovar, que acabam se constituindo como obsessores, né? Aqueles obsessores que se alimentam psiquicamente da atmosfera terrestre, e que nós, quando estamos encarnados, damos alimentos a eles quando vivemos uma vida viciada, ou seja, quando eu vivo uma vida de droga, de sexo desorganizado e atribulado, de vícios de toda sorte, eu acabo dando a eles
esse alimento espiritual, pelo meu excesso, eles acabam se alimentando disso, e ao se alimentar desse fluido que eles roubam de mim, esse fluido vital que eu gasto, entre aspas, né, que eu uso esse fluido vital para essa desagregação, para os vícios materiais, eles acabam se associando a mim no fenômeno da obsessão, que alguns autores chamam obsessão na modalidade de vampirismo, ou seja, a obsessão por afinidade de vícios. Eles se ligam a mim e acabam produzindo, de alguma forma, a sensação neles, por eles estarem se alimentando dessa sensação, desse fluido animalizado, dão a sensação a ele que eles estão fazendo sexo. Eles não têm corpo físico, mas dá a sensação a eles que eles estão fazendo sexo, que eles estão comendo, que eles estão dormindo, que eles estão usando droga, que eles estão bebendo bebida alcoólica, que eles estão fumando, porque eles, viciados que eram no corpo, se libertaram do corpo e continuaram viciados. Não tendo o corpo para usar como instrumento do vício, o vício continuou na mente. E para saciar o vício, eles procuram se alimentar dos vícios dos encarnados que lhe dão acesso. A eles. André Luiz tem uma obra que fala de uma família que senta na mesa para comer de uma maneira deseducada e desordenada, e outros espíritos sentam para comer com eles. E se alimentam dos fluidos que saem da panela, da alimentação. Então, por isso que a gente convive psiquicamente o tempo todo com os espíritos, quase sempre em regime de promiscuidade com os espíritos. Quando eu falo promiscuidade, não é só promiscuidade sexual, não. Essa mistura de elementos heterogêneos em função da nossa vida moral. Então, é interessante a gente pensar nisso, porque o que a gente sabe, pode ser que haja mais coisas que a gente não tem informação, ou que eu não tenho ainda dados. O que a gente sabe é que os espíritos se alimentam desses fluidos que ficam impregnados no perispírito do desencarnado, aquele que desencarnou recentemente e ainda conserva essas sensações. O que é que os espíritos fazem? Se eu vivi uma vida viciada, viciosa, atribulada, extrema, ao desencarnar, levando comigo essas sensações, eu posso ser vampirizado no além por espíritos viciados para terem essa sensação de estar indo no corpo físico, de se locupletarem, então pode acabar me assediando no além porque eu estou encharcado desse fluido vital, dessa vitalidade. E eu mesmo posso me tornar mais tarde dependente disso e buscar. Mas também me parece que há também fluidos que ficam no corpo, ou seja, o espírito se libertou, ou pelo menos se libertou entre aspas, mas mantém laços à distância psíquicos com a matéria, talvez seja por isso, não sei, mas o espírito se libertou, já aconteceu a desencarnação e a morte do corpo, e ainda assim, de maneira bem sutil, existe uma outra passagem no livro Obreiros da Vida Eterna que faz uma alusão a isso, do cuidado dos mentores espirituais com o cadáver, para fazer uma limpeza, uma faxina e retirar, diluir e dissolver esse fluido animalizado a fim de que ele retorne à atmosfera do fluido cósmico, à atmosfera primitiva, e não servir aqueles fluidos ali de alimento aos desencarnados. Então a gente tem também, me parece, de acordo com a descrição de André Luiz, o que ele deixa a entrever, né, a dar a pista. Embora a gente não saiba ainda o mecanismo total disso, a gente ainda não tem um entendimento absoluto e completo de como se processa isso, e talvez a gente não tenha ainda dados absolutos sobre como é esse fenômeno, mas o que a gente sabe, o que André Luiz deixa de informação para a gente, é que me parece que há também fluidos que ficam no corpo, no cadáver, e que os espíritos podem acabar se utilizando desses fluidos para lhe dar uma sensação de que estão ainda no corpo físico. À semelhança do que André Luiz, em uma outra obra, se não me falha a memória, Missionários da Luz, faz alusão aos frigoríficos e aos restos mortais de alguns animais, que os espíritos, alguns muito animalescos, me parece que tentam explorar o plasma sanguíneo e aquela atmosfera das vísceras de animais, ainda se alimentando daquelas sensações, embora não estão mais no corpo físico. A gente não tem ainda os dados totais, cujas informações completas ainda não tem, cujo entendimento nosso ainda é um entendimento parcial do assunto, e é provável que futuramente a gente entenda melhor sobre essa ocorrência que agora a gente entende ainda de maneira imperfeita.